Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Felipe Luiz surpreende e volta a citar Cruzeiro após classificação do Flamengo. Pessoal, e Leonardo Jardim abre o jogo sobre relação com o Gabigol no Cruzeiro e conta aí surpresa positiva. E Vasco e Cruzeiro, meu povo, terceiro pior mandante contra terceiro melhor visitante. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você é meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito super fácil para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha. Pessoal, Felipe Luiz não esquece o Cruzeiro. Nessa última quinta-feira, após a classificação do Flamengo sobre Estudiantes na Copa Libertadores, o técnico Felipe Luiz surpreendeu ao citar Palmeiras e Cruzeiro em entrevista coletiva. Pensando no Brasileirão, ele falou sobre os confrontos diretos na parte de cima da tabela. Olha o que ele disse, abre aspas, e sobre ter Palmeiras e Cruzeiro em casa no Brasileiro, isso é mais para frente. Também fomos na casa deles, foi difícil, vai ser difícil para eles também, mas acho que a partida que o jogador gosta de jogar. Fecha aspas, concluiu Felipe Luiz, que não esquece o Cruzeiro até em jogos que tenham nada a ver com o Brasileirão. E ele disse que o Flamengo, como todos já sabem, ocupam aí o primeiro lugar. De momento, pessoal, de momento. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Na próxima rodada, o Cruzeiro que tem pela frente o Vasco, comandado aí pelo nosso ex-técnico Fernando Diniz. Pessoal, saudades? Pelo Cruzeiro, o treinador teve uma passagem de altos e baixos e foi demitido aí no começo deste ano. Mais baixos do que altos, pessoal? E sem ressentimentos, o lateral Willian, projetou a partida e fez elogios a Diniz, Abre aspas, palavras do Willian. Eu sou um cara que gosta do Diniz, principalmente como pessoa. É um cara que tentou ajudar. Fecha aspas. Na minha opinião, como o Willian mesmo disse, tentou, mas não conseguiu. E o Willian ainda completou, abre aspas. Acho que todo mundo sabe o estilo de jogo dele, um estilo de jogo que ele coloca muita gente no mesmo lado do campo e ele tenta envolver o adversário dessa forma. Fecha aspas, completou o nosso lateral Willian, defendendo aí o estilo de jogo de Fernando Diniz. Só para fazer aí um parênteses, uma das características marcantes, do famoso aí, vamos dizer assim, dinizismo, podemos dizer assim, que é essa tocação de bola e essa aglomeração de jogadores em um lado determinado do campo. O próprio nosso querido mister Leonardo Jardim já falou muito sobre a questão de posse de bola. E na minha opinião, que eu também acho que a maior opinião, a opinião da maior parte da nossa torcida, concordamos com o Leonardo Jardim. Posse de bola não serve para nada. Ainda mais, como diz Leonardo Jardim, se for uma posse de bola improdutiva, infértil. Então não adianta nada. Cruzeiro, na maioria dos jogos, o Cruzeiro tem posse de bola abaixo de 44%. E o Cruzeiro está ganhando os jogos do mesmo jeito. O importante é, quando você ter a bola, a posse dela, você ser letal. Você saber o que vai fazer com ela. E como disse o nosso mister, ficar tocando bola de lateral para zagueiro, de meio campo para zagueiro, ficar aquela hereia danada lá, sem produção, sem efetividade, não resolve nada. E essa sim é uma das características do estilo de jogo de Fernando Diniz, que é tocação de bola lá no início, até no ataque, e efetividade, que é bom, neca tibiririca. E em busca de mais 3 pontos, o nosso querido Leonardo Jardim deve mandar a campo o que temos de melhor no Cruzeiro. Segundo o site Goal, o português esboçou um time com Caio Jorge e Matheus Pereira como titulares. Assim, um provável Cruzeiro que podemos ter contra o Vasco, pessoal.
Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian, Wanderson e Caio Jorge. Pessoal, e Leonardo Jardim também aproveitou aí, né? Ele comentou sobre a relação entre ele e Gabigol no Cruzeiro e, é claro, né, passou aí a sua impressão positiva, né? Ele contou detalhes da relação com o atacante. Na entrevista nessa quinta-feira, à ESPN, ele afirmou que o centroavante tem o surpreendido de maneira positiva, né, pela camaradagem em relação ao grupo e pelos princípios de vida. Pessoal, olha o que ele disse, palavras aí do Leonardo Jardim, abre aspas, quando cheguei, falei em uma entrevista que era conhecedor do futebol dele, porque vi o futebol dele em 2019, quando Jesus estava no Flamengo. Hoje, tenho uma felicidade de conhecer o Gabriel como pessoa, aquilo que os torcedores não conhecem. E vou falar, fiquei satisfeito com aquilo que é o comportamento como pessoa dele. Vamos tirar o lado do jogador, não vamos falar da qualidade dele, que todos já sabem. Fora do contexto de jogo, ele tem me surpreendido por um lado positivo, pela sua camaradagem em relação ao grupo, pela sua atitude, pelos seus princípios de vida. Foi uma bonita surpresa conhecer esse Gabriel que todos falavam. Fecha aspas, completou aí, né, o nosso querido Mister Leonardo Jardim. E é claro, pessoal, na minha opinião, essas palavras dele, né, esse depoimento de Leonardo Jardim, só vem para contradizer aquilo que a mídia, principalmente Eixo Rio São Paulo, disse aí quando o Gabigol veio para o Cruzeiro. Falou que o Cruzeiro estava cheio de estrelas, que não ia dar certo, que Gabigol racha elenco, enfim. Várias mídias esportivas do Eixo Rio São Paulo criticaram, principalmente, né, ponderaram principalmente um Gabriel Barbosa, um Gabigol, né, crítico, tumultuador de vestiário, né, cri-cri, enfim. E Leonardo Jardim está aí, ó, falando abertamente como é Gabriel, como é Gabigol nos bastidores do Cruzeiro. Né? Então, quem estava dando trabalho no Cruzeiro aí, né, os dois estavam dando trabalho, ó, já vazaram, né? Que no caso aqui, Marlon, que está no Grêmio, e Dudu, que está no time de Vespasiano, e está comendo banco lá do mesmo jeito, até pior, no Cruzeiro ainda tinha chance de jogar, e se vida que segue, rumo que rumo. E Jardim também ressaltou que não há tratamento especial com nenhum jogador no Cruzeiro. Prova disso, né? É o que eu falei. Dudu saiu porque não atendia as expectativas dele. Não quer colaborar, não quer ficar na reserva, então tchau. Só joga realmente quem está bem. E o comandante português disse que em relação com o elenco é franco e aberto. E ele afirmou também não gosta de criar falsas expectativas nos atletas e que tenta ser correto e coerente aí com o seu estilo de jogo. E ele disse o seguinte também, abre aspas, a relação é uma relação franca, aberta, como é com todos os jogadores. Não é uma relação especial com o Gabriel. Tem uma boa relação, assim como tem com o William, com o Fabrício, com o Bolazzi, com aqueles jogadores que jogam mais ou menos. Para mim, no futebol é fundamental a coerência. Sou coerente com aquilo que faço e que digo. Já disse em entrevistas. Não gosto de mimimis, de dar falsas informações aos jogadores, à direção, aos torcedores. Gosto de ser correto, coerente com o que eu faço. Por isso, minha relação é boa, até mesmo com aqueles que jogam menos. Eles sabem que podem contar com o Jardim 100%. Fecha aspas, finalizou o nosso mister. Pessoal, lembrando que neste sábado vamos enfrentar o Vasco, pessoal. Lá em São Januário, partida difícil, o mister aí tem que fazer algumas modificações, mas vamos com tudo aí em busca de mais 3 pontinhos. E essa partida aí entre Cruzeiro e Vasco, né, coloca frente a frente, a equipe com a terceira melhor campanha como visitante, no caso o Cruzeiro, e o terceiro pior mandante na competição, no caso o Vasco. Na classificação do Brasileirão, o Cruzeiro e o Gigante da Colina também têm situações aí muito distintas. Vice-líder do Brasileirão com 50 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, o Cruzeiro tem a terceira melhor campanha como visitante, atrás apenas do Flamengo e do Palmeiras. São 5 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em 11 jogos, com 14 gols marcados e 7 sofridos.
aproveitamento aí de 57,6% dos disputados. E a equipe aí do nosso querido Mister está invicta fora de casa a 8 partidas pelo Brasileirão e outras 4, incluindo Copa do Brasil e Sul-Americana. As únicas 2 derrotas como visitante foram no início da competição, 3-0 para o Inter na segunda rodada e 1-0 para o Bragantino na quinta rodada. Pessoal, e o desempenho do Vasco, comandante brasileirão, até começou bem, com vitórias sobre Santos e Sport, mas a equipe não conseguiu manter a performance. Em 12 jogos, são 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados e 15 sofridos. Aproveitamento aí de 44,4%, é melhor apenas do que o do Fortaleza e Sport, os 2 últimos colocados. Pessoal, e Cruzeiro que segue firme e forte aí, o jogo vai ser muito difícil, rumo a 3 pontinhos e estamos na cola aí, principalmente do Flamengo, em busca também desse título do Brasileirão. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você é meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.